Boa tarde a todos. Hoje vamos ter a honra de receber a professora Dirce Marchione aqui nas nossas reuniões do nosso curso de pós-graduação, e ela vai falar um pouco sobre as evidências, as lacunas e os desafios de avaliar dieta no ELSA Brasil. Muito bem-vinda, Dirce. Obrigada, Isabela, pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. É sempre bom rever os colegas, os amigos. E nós vamos falar, então, sobre evidências, lacunas, desafios para o estudo da dieta no ELSA Brasil, com foco particular em padrões alimentares. Bom, dieta e nutrição são importantes para a manutenção da saúde, para a promoção da saúde ao longo de todo o curso da vida. Ninguém duvida disso, acho que isso é um consenso, todos temos isso como um mantra quase, mas conseguir as evidências desse efeito é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil. Desde os pioneiros, a partir desse estudo do James Lind, que fez um dos primeiros, acho que o primeiro estudo sistematizado de um efeito da dieta no problema de saúde, um estudo com um grupo controle e que acabou gerando uma política pública importante, nós estamos aqui buscando estudar a dieta. E isso se confunde com a ciência da nutrição. E nós temos na ciência da nutrição algumas eras, né, e que valem a pena a gente revisitar esse contexto de entender até como nós estudamos a dieta, porque vai esclarecendo algumas coisas. Então, nós temos um primeiro momento, que é aqui, que o 1700 até 1930, onde se insere os estudos de Lind, de outros pioneiros da epidemiologia nutricional, mas também o foco era a segurança alimentar e a sanitização, porque as doenças, em função de falta de higiene, dos problemas decorrentes da contaminação dos alimentos, eram muito grandes. Mas aqui já começa a haver a petização, desenvolvimento importante, que vai também ajudando a superar. A outra era importante, que também se confunde, é essa era da deficiência de nutrientes, que vai do início do século XX, mas se estende até o presente. Porém, nessa época, começo do século, meados do século, o que era importante do ponto de vista epidemiológico eram as fomes e a deficiência de micronutrientes, né? Por um longo período de tempo, as principais preocupações dos profissionais de saúde era como combater as deficiências relacionadas a nutriente, anemia, beriberi, escorbuto, e assim por diante. O pano de fundo para isso são as guerras, que, felizmente, também propiciam um desenvolvimento científico. Principalmente a Segunda Guerra, o esforço de guerra americano, os soldados chegavam para alistar, quando faziam os exames médicos, era muito comum haver anemia, haver deficiência, e houve um esforço dos cientistas em produzir as primeiras RDAs, as primeiras recomendações dietéticas, a partir do qual se buscava planejar uma dieta e promover uma boa nutrição, principalmente pensando nesse esforço de guerra. Voltando um pouco para esse diagrama, nós passamos a ter, depois do final da guerra, uma era de excessos e desequilíbrios. Passada a guerra, começou-se a ter um desenvolvimento agrícola, Revolução Verde, onde havia mais estabilidade
nas provisões, também o avanço da medicina, diminuição das doenças infecciosas, começa a haver um aumento da obesidade e das doenças crônicas. Então, esses se sobrepõem às deficiências de nutrientes. Apesar de que a gente pode ver que isso continua, começamos a ter problemas nesse sentido. Então, o que se convencionou chamar de uma transição epidemiológica e nutricional, com mudanças de uma sociedade que era rural para uma sociedade urbana, moderna e dependente dos recursos alimentares produzidos em outro espaço que não as cidades. Então, aqui começa a haver, então, esses primeiros sinais de obesidade. A partir do início dessa preponderância das doenças crônicas, o racional, aquele paradigma de investigações baseadas em nutrientes, não são mais eficientes. Porque se eu tinha na doença infecciosa ou na doença por deficiência nutricional uma causa, um efeito, agora a situação muda de figura. São multicausais. Então, essa abordagem começa a ser considerada reducionista, porque não abrange os efeitos globais da dieta no contexto das doenças crônicas. E nessa época começa a criar corpo a epidemiologia nutricional, derivada da epidemiologia, mas com um conjunto todo particular de métodos, de técnicas. E um dos grandes nomes da epidemiologia nutricional, que deu essas bases, foi o professor Willett. E já nesse livro, da década de 80, ele chama a atenção para a complexidade do alimento. O alimento é mais do que os nutrientes que estão ali, né? Ele é composto de, além dos nutrientes, inúmeros contaminantes bioativos, de contaminantes, produtos que vêm da conservação ou do preparo, como, por exemplo, as carnes churrasqueadas, os grelhados, os defumados. Então, vejam que no único alimento há muita coisa. E mais que isso, se eu pensar, para além do alimento, pensar na dieta, nós temos um conjunto de exposições que estão altamente correlacionadas. Então, quando nós pensamos num prato de comida típico do brasileiro, o prato feito, arroz, feijão, carne e salada. Só aqui nós temos esse conjunto e é muito comum que eles ocorram juntos. Então, o arroz determina o consumo do feijão, o feijão determina o consumo do arroz. Tem uma correlação entre esses alimentos. E essa correlação tanto pode ser positiva, como pode ser negativa também, né? Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o efeito que tem, não adianta pensar em um único composto. Temos que pensar de uma forma mais geral. Se eu pensar em um único composto, eu posso atribuir a ele um efeito que está sendo levado por outro que está sendo altamente correlacionado, por conta dessa multicolinearidade que existe entre nutrientes e os alimentos que compõem uma dieta. E isso, do ponto de vista estatístico, é um problema, né? Porque quando a gente vai montar uma equação, eu não posso colocar muitas variáveis que estão correlacionadas. Então, isso impõe mais um desafio. E, nesse sentido, que nasce a análise de padrões da dieta, para tentar lidar com essa complexidade que nós temos ao consumir os alimentos e nós organizarmos os alimentos em estruturas, em refeições. Então, essa dieta ela vai passar por esses vários momentos de associação de alimentos. Então, com os padrões da dieta, nós buscamos descrever um padrão geral para depois verificar
o risco associado ao consumo desses padrões. E tem algumas... Tem duas formas de descrever, tem mais de duas, na verdade, tem três, mas as mais conhecidas, as mais usadas, são essas duas, a priori ou a posteriori. Quando eu vou descrever um padrão a priori, eu vou usar todo o conhecimento prévio dos efeitos favoráveis do consumo de alimentos, de nutrientes, de compostos bioativos, e vou ver como a pessoa adere a esse padrão pré-determinado. Então, na semana seguinte, nós vamos ter aqui, pelo que eu entendi, o Leandro, que vai contar um pouco mais desta abordagem. Então, aqui eu vou ter as recomendações. Nós temos vários institutos e organizações que fazem recomendações, a OMS, American Heart Association, Dieta Mediterrânea, e eu vou, a partir desse conjunto de orientações baseada no conhecimento que se tem do que é uma dieta saudável hoje, nós vamos ver a adesão e vamos trabalhar com isso em relação a algum desfecho. Na abordagem a posteriori, que é o que eu vou me deter hoje, nós vamos usar o que existe na realidade, o que os dados nos mostram. Eu não vou definir antecipadamente o que é uma dieta saudável. Eu vou buscar o que existe, o que as pessoas estão comendo, e vou tentar identificar padrões que vão emergir do consumo dos indivíduos. E aí, nessa abordagem, a principal técnica é a análise fatorial, derivando os scores, os factor loadings, né, que vou mostrar, a partir de componentes principais, seguido de análise fatorial, que é uma técnica estatística que vai permitir identificar esses padrões. Qual é o objetivo aqui? Eu partir de um grande número de alimentos e vou reduzir em 3 ou 4 conjuntos menores que vão representar esse conjunto maior de alimentos. Então, essa redução dos dados que é buscada pelas técnicas para identificar os padrões. Então, e a grande vantagem dessa técnica da análise fatorial é que ela vai partir de um grande conjunto de variáveis que estão correlacionadas e vai gerar componentes que não estão correlacionados. Então, eu posso trabalhar com eles de uma forma mais confortável, incluindo todos os padrões gerados na minha análise, se for interessante. Então, a grande diferença é que, em vez de eu definir, arbitrar o que as pessoas devem comer e ver a distância que elas estão dessas metas, eu vou olhar e vou ver o que está acontecendo na vida real, como as pessoas estão juntando os alimentos. Então, são duas abordagens válidas, depende do que eu tenho como intencionalidade. E dessa forma obtenho uma medida sintética da dieta. Aqui, a título de exemplo, um dos primeiros artigos que foram publicados aqui no Brasil, usando essa técnica, foi publicado na São Paulo Medical Journal, que mostra, era um estudo, não era o ELSA ainda, é um estudo caso-controle, mas, deixa eu ver que acho que aqui tem, o que essa técnica faz é buscar distâncias geométricas entre as variáveis. E a gente pode ver bem como as variáveis estão andando juntas, e isso formando padrões. Então, tem um aqui que é arroz, feijão, tem outro que tem vegetais, então a gente vê, é isso que vai virar aqui os padrões.
Tá? Então, agora já entrando no ELSA, como isso foi aplicado em alguns estudos aqui, ainda com a linha de base, aqui o estudo da Partida Gorgulho, com alguns outros colaboradores do nosso grupo e de outros grupos, que buscava identificar os padrões da dieta e como isso se associava à aterosclerose subclínica. Então, uma medida usando a medida do CAC. Aqui é a amostra, foram utilizados os dados de São Paulo apenas, e o que nós tínhamos, né? Cerca de 10% dos participantes tinham CAC detectável maior que 0, 6,5% tinham CAC de 1 a 100 e 3,5% tinha maior que 100. Essa foi foi aplicada, então, a técnica da análise fatorial, e o que nós obtivemos? Aqui são os padrões que foram derivados, né, a conveniência, plant-based dairy, vegetais e laticínios, e o tradicional brasileiro. Então, à medida que eu for falando, eu vou contando uma das vantagens e desvantagens. Até agora eu falei das vantagens, né? Mas o método, ele sofre críticas, porque tem vários passos da análise que são subjetivos. São decisões que o pesquisador toma. Por exemplo, o nome que eu vou dar para os padrões. Isso emerge de olhar essa lista de alimentos e ver o que sobressai. Então, eu ponho um nome, outro põe outro nome, e a gente nunca concorda com os nomes que estão sendo colocados, vai para o revisor critica, porque não existe mesmo essa padronização. Aqui nós temos as colunas que são os factor loads. Como a gente interpreta aqui, né? A interpretação é como um coeficiente de correlação, variando de -1 a +1. Nos valores negativos, eu tenho um afastamento do alimento para aquele padrão, e nos positivos, quanto mais próximo de 1, ele é mais característico do padrão. Então, aqui nós temos, nesse padrão, carne processada, snacks, balas, batatas e tubérculos, bebidas açucaradas, temos pão, ovos, pasta, manteiga, e aparece também o frango, né? Se afasta de frutas, se afasta de vegetais, se afasta de aveia, tem um pouquinho de queijo, e nós também determinamos um ponto de corte, que isso é variável em função do tamanho da amostra, mas também é uma regra um pouco subjetiva. Se vamos cortar em ponto 35, para dizer que aqueles alimentos caracterizam o padrão, se vamos cortar em ponto 40, para dizer o que caracteriza o padrão. Então, às vezes, a minha decisão vai fazer com que aquele alimento que está ali borderline fique fora ou fique dentro. Mas aqui fica muito claro, né, que são alimentos que nós convencionamos chamar de não saudáveis. Também usamos o referencial teórico que existe, né, não jogamos tudo fora. Então, aqui nós nomeamos de conveniência. Aqui no vegetais e laticínios, o que a gente tem? Se formos descendo aqui, olha, vegetais surge com ponto 70. Depois nós temos frutas com ponto 70, vegetais ponto 65, aveia 57, leites de iogurte 47, as nozes, né, sementes são altos também, 41. Então, aqui nós chamamos de vegetais e laticínios. Pode ter críticas também, por que eu estou nomeando um adjetivo lá, conveniência, daí estou falando que é alimento segundo padrão, né? Mas nós nomeamos em função dos alimentos desse daqui. Quando nós vamos para o último, o que nós encontramos?
O arroz, com 0,80, legumes aqui são os feijões. Nós temos que lembrar que legumes, na tradução do inglês, significam os feijões, as leguminosas. Então, arroz e feijão e carne vermelha. É aquele prato feito do brasileiro que nós estamos acostumados a ver. Então, chamamos de tradicional brasileiro. É muito comum que esse padrão surja nos estudos que nós fazemos aqui no Brasil, e não por coincidência. Se nós estamos tentando ver o que a realidade nos mostra, nós vimos no dia a dia das pessoas que o arroz e feijão é muito comum na mesa, acompanhado de carne. Então, ele faz emergir isso, e nós realmente vemos isso no dia a dia. Outra questão importante é a porcentagem de variância. O primeiro padrão é sempre o mais importante, que explica a maior parte da variância, seguido dos demais. Agora, se vocês olharem aqui, nós temos 31% de variância explicada, né? Isso nos estudos de dieta não é incomum, mas um epidemiologista poderia ficar bem aborrecido com essa porcentagem baixa de explicação da explicação da variabilidade. Então, esse é um das questões que ainda não tem solução, se busca sempre por método, se aprimora, mas ainda existe essa questão. Então, aqui, nós passamos para olhar como isso se relacionava com o CAC, então, numa regressão multinomial, onde o zero era a referência, CAC zero era a referência, nós tivemos aqui 1 a 100, não tivemos significância em nenhum. Aqui é um primeiro modelo base, nos 3 padrões, e vamos acrescendo as variáveis até o modelo mais completo, que é esse 6, né? Mas nós não tivemos significância estatística aqui no modelo mais simples, e continuamos sem significância, a não ser aqui mais limítrofe, mas também sem significância. Quando nós olhamos para CAC maior que 100, nós encontramos significância estatística apenas no modelo com o padrão tradicional brasileiro, ou seja, aqui o consumo dos alimentos, arroz, feijão, acrescido de carne, ele foi protetor para essa variável, comparado com quem não tinha, com quem tinha CAC zero. No modelo, conforme nós fomos adicionando as variáveis, a significância se manteve, né? O percentual de proteção é baixo, não se espera encontrar com a dieta valores extremamente elevados, mas ainda assim existe uma proteção. Então, dos 3 padrões que nós identificamos, o conveniência se associou aqui, mas sem significância, vegetais e lácteos não apresentaram associação, e o tradicional brasileiro esteve inversamente associado à calcificação aterosclerótica. Vamos ver como tem aqui. Bom, esse foi um outro estudo que foi realizado pelo Leandro Cacau, né, e outros colaboradores, em que nós investigamos os padrões com a espessura da íntima média da artéria carótida. Então, aqui foi análise transversal ainda, olhando essa associação. Aqui já na amostra inteira do ELS, obviamente com todas as exclusões, nós tínhamos 9.624 indivíduos. Quando nós olhamos a amostra inteira, os padrões que emergiram
foram similares, mas não exatamente iguais, o que é esperado, que é outra característica dessa análise. Ela é extremamente dependente da amostra. Então, se eu mudo a população, se eu mudo a amostra na mesma população, ela vai me dar resultados diferentes. Os pesos dos alimentos vão variar, e pode haver variação dos alimentos que entram em cada padrão. O que nós tivemos aqui? Mas, ainda assim, a gente teve um padrão, continua um padrão conveniência, continua um padrão tradicional brasileiro, e aqui nós chamamos de prudente. Em vez de vegetais e laticínios, nós chamamos de prudente. O que tem aqui? Balas, pastas, snacks, continua, carne vermelha, carne processada, refrigerantes, aqui entrou cerveja também, entrou arroz, mas isso aqui, mais baixo, né? No tradicional brasileiro, entra já fortemente arroz e feijão. Isso pode acontecer também, o alimento entrar em mais de um padrão, e na hora de fazer a análise, eu defino se ele vai pertencer a um padrão ou no outro. Mas aqui o brasileiro continua forte com arroz e feijão, e tem aqui, mas entrou vinho também, né? E no prudente, frutas e vegetais, leite e iogurtes, entrou com menos força batatas, peixes. Então, e também entra nesse, diferente do outro, onde está? Não, tique, no outro que entra o tique, né? Não, está aqui. Então, vocês veem que, apesar de não serem exatamente iguais, guardam bastante semelhança. Então, o passo seguinte foi fazer a modelagem. Então, aqui nós usamos como ponto de corte percentil 75, 0,9 milímetros ou uma regressão linear. Aqui a conveniência, aqui o tradicional brasileiro e aqui o prudente. O que nós vimos no modelo mais completo é que o modelo, a maior adesão a um padrão conveniência aumentou a chance de ter o CAC nessas categorias. Quando eu olho o tradicional brasileiro, aqui, não foi, nessas duas não foi, aqui ficou no 0, né? E quando eu olho o prudente, já se mostrou associação. Então, o que esse estudo nos conta como resultados, reduzir o consumo de alimentos presentes no padrão conveniência, carnes como carne vermelha, os alimentos processados, e aumentar o consumo de frutas, verduras e peixes pode desempenhar um papel na prevenção da aterosclerose subclínica. Então, a gente mostra, por outros caminhos, né, tinha um grande professor, o Júlio Pereira, que falava, se uma coisa é verdade, vários caminhos que nós usamos de estatística vão nos levar à verdade. Então, vários caminhos corroboram aqui com essas conclusões. Mas eu falei que não existe, que esse método é o mais popular, a análise fatorial é o mais popular na literatura, mas existem outros métodos, Trillet Transform, Reduced Regression, que buscam ir aperfeiçoando o método, né? São mais recentes, menos utilizados na literatura, mas nós quisemos olhar como se comportavam os diferentes métodos estatísticos para identificar padrões na população do ELSA. Então, nós fomos aplicar esses três métodos na linha de base. Aqui, né, como não tinha o desfecho, ficaram 12.816 participantes. Aqui eu trouxe, talvez fique pequeno para vocês verem, mas são os três métodos. Aqui,
com análise fatorial, os fatores que nós retivemos, novamente, conveniência, tradicional brasileiro e prudente, mais ou menos semelhantes. Aí, quando nós usamos o trillet é uma combinação da análise fatorial com cluster. Então, ele vai fazer alguns outros passos distintos e procura maximizar essas cargas fatoriais para mostrar os padrões. Mas a gente consegue, fazendo essa análise, também derivou um padrão conveniência, prudente e arroz e feijão. Então, mesmo com essa outra abordagem, especialmente o padrão conveniente se mostrou bastante forte. Vocês veem aqui que a variância é menor do que a variância explicada quando eu uso análise fatorial. E, finalmente, o Reduced Rank Regression, ele vai colocar um passo intermediário. Entre derivar os padrões, nós temos uma variável no meio antes do desfecho. Então, nós estávamos interessados em obesidade, e uma das variáveis que nós escolhemos foi a densidade energética. Então, ela vai como que intermediar o consumo daqueles alimentos. Então, os alimentos passam a explicar, não a obesidade diretamente, mas o que levaria a isso, que no caso, a densidade energética. Quanto mais denso em energia uma dieta, mais energia a pessoa está consumindo e provavelmente ultrapassa suas necessidades diárias. Então, tem essa variável que fica ali intermediária, que pode ser uma variável da dieta, mas pode ser também um biomarcador, como uma medida objetiva. Então, eu veria quais os alimentos explicam o biomarcador que explicam a doença. Então, ele é um pouquinho diferente o método, né? E ele, em geral, retém um padrão só. E aqui o primeiro padrão que foi retido foi o conveniência. Então, esse padrão conveniência, ele é muito presente na população ELSA. Qualquer ângulo que eu olhe, qualquer técnica que eu olhe, ele vai estar lá presente. Né? Nenhum deles foi idêntico, mas eles eram padrões similares e ressaltando de conveniência, como eu acabei de falar. Tendo derivados os padrões pelos 3 métodos, nós queríamos ver como isso se relacionava a um desfecho. Então, foi o doutorado da Mariane, e aí ela olhou overtime, então ela olhou os padrões e a adiposidade ao longo do tempo, já começando aqui a olhar longitudinalmente, e enquanto aqueles outros estudos nós usávamos transversalmente. Então, nós queríamos entender, né, como a dieta pode estar associada com a adiposidade, se esses métodos diferentes, com as suas características diferentes, nos ajudavam nessa investigação. Então, aqui, a amostra era um pouquinho diferente, porque nós usamos medidas antropométricas, IMC, circunferência da cintura, o peso, então cada uma delas tinha uma diferençazinha de amostra. Então aqui tem umas diferenças, mas era no ELSA como um todo. E aqui, então, são os resultados. Nós temos aqui a associação do padrão conveniência nos vários desfechos. O que nós vimos é que para factor análise e para o trillet havia um aumento, né, da chance conforme a adesão. Então, tanto para factor análise como para o trillet, houve uma associação entre maior adesão a esse padrão, qualquer desses 2 métodos, e a adiposidade ao longo do tempo. E isso foi também para a circunferência da cintura. Para o IMC, ele se inverteu e outras medidas.
Quando eu uso Reduced Rank Regression, nós não tivemos aqui significância estatística. Quando nós olhamos para o padrão tradicional brasileiro, lembrando que o Reduced Regression só tem o conveniência, então, nas últimas 2 análises eles não estarão, né? Nós temos sentidos diferentes, mas aqui uma associação inversa, aqui não foi significante também, então, olhando o peso, nós tivemos uma associação. Quando eu olho para o prudente, nós também tivemos uma associação negativa na factor análise, mas não aqui, mas positiva na trilete. Então, o que nós vimos nesse estudo, que o padrão alimentar de conveniência foi consistentemente associado a maior adiposidade ao longo do período de acompanhamento, independente do método estatístico que nós usamos. E confirmam que uma dieta marcada pelo elevado consumo de grupos alimentares, como salgadinhos, carnes processadas, carnes vermelhas, doces e sobremesas e refrigerantes, está associada a maior adiposidade. Bom, esses foram alguns dos estudos que nós usamos padrões. E quais são as lacunas e quais são as oportunidades para onde nós vamos nos desenvolver, quais são os desafios daqui para frente, né? Bom, aqui esse pesquisador, ele escreveu um artigo, o desafio de reformar a epidemiologia nutricional. Então, ele enfatiza os milhares de produtos químicos em milhões de combinações diárias, alimentos semelhantes variam fortemente na sua composição química. Por exemplo, leite e iogurte. Eles não têm a mesma ação biológica. O iogurte tem uma ação totalmente... Os dois são lácteos, os dois são laticínios, mas biologicamente eles atuam de forma bastante diversa. Além disso, nós temos contaminantes, nós temos também, e acho que isso começa a ser cada vez mais um desafio, riscos depende da combinação com o histórico genético, com o perfil metabólico, com a idade e outras exposições ambientais. Então, atribuir todo o conjunto de risco a um único componente dietético não parece fazer muito sentido. Então, um dos nossos desafios é buscar como lidar não só com a complexidade da dieta, mas como essa complexidade, essa multiplicidade de exposições simultâneas. Então, ele fala, eu gosto de ouvir isso, que é necessário financiamento contínuo, né? Compartilhar amplamente os dados de estudos de corte, conduzir análises transparentes, explorar novas vias de pesquisa nutricional. Então, aí está a ciência aberta também, né? Que é um desafio hoje para que a gente trabalhe em conjunto, em rede, buscando essas respostas. Então, nós somos desafiados a buscar uma visão holística, né, nós temos os nutrientes, compostos bioativos, alimentos, padrões, mas temos o genoma, o epigenoma, o microbioma, o metaboloma dos alimentos, o comportamento, atividade física e mais algumas outras coisas que a gente nem sabe. Então, nós também estamos desafiados a pensar numa epidemiologia de sistemas. A gente olhando aqui, né, um artigo do Willett, o Willett participa, nós temos as inúmeras exposições que estão sendo chamadas de exposoma e internamente também, que algumas vezes é chamada de exposoma interno. Então, o exposoma é uma abordagem que também está sendo investigada e apesar de estar no início, ela é promissora, porque por meio da exposoma, nós conseguimos superar esse desafio de que, quando nós fazemos nossos estudos da dieta, nós temos pelo menos cerca de 150 componentes nutricionais que são
analisados que a gente tem em tabelas, mas tem muitos outros que a gente não tem. Então, pode ter milhares de compostos químicos e já temos uma dificuldade imensa em analisar aqueles 150. Vocês sabem que até hoje nós temos temos uma tabela, TBCA, Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, que não tem esses 150, tem muito menos, cerca de 40, e a maioria deles não são analisados, são compilados de outras tabelas americanas, europeias, não, catalogar e ter esses tabelados, esses componentes, é um desafio. Mas mais que isso, aquela banana que eu estou comendo, será que é a banana que está lá na tabela? Depende do solo, depende do sol, depende da espécie, depende de uma série de coisas. A exposoma, ela vai olhar como isso se refletiu no nosso organismo, ou seja, por amostras de urina, por amostras de sangue, hoje até por amostras de cabelo, o que aquele consumo está trazendo num perfil metabólico. Não, o que se busca são associar as várias técnicas. Vou jogar fora o consumo alimentar? Não, a gente ainda precisa investigar o consumo, mas nós vamos associando também a novas abordagens com os biomarcadores e com novas técnicas. Então, isso é um dos planos que estão, né, aqui para o ELSO, o professor Fernando Barbosa. Então, nós temos aqui também esse chamado, né, para sistemas complexos, então novas abordagens olhando não os métodos estatísticos clássicos, mas baseado em sistemas complexos, em outras linguagens, e também usando as ferramentas das ciências de dados, como machine learning, big data e outras ferramentas que estão no início, mas que são muito promissoras. Aqui no ELSA, o Vanderlei, né, supervisionado pela professora Isabela, ele trabalhou nessa perspectiva, trazendo aprendizado didático, investigando, né, como se era possível prever padrões alimentares e comparar o desempenho dos algoritmos que são utilizados no aprendizado de máquina para realizar previsões dos padrões alimentares. Então, usando vários algoritmos, o que emergiu? Emergiram dois padrões, um que foi chamado prudente e um que foi chamado ocidental, que era aquele que vai ter carnes vermelhas, ovos, laticínios, salgadinhos, bebidas açucaradas. Vocês veem que muda o método, mas no fim nós conseguimos chegar a muita similaridade. Então, após a fase de treino da máquina, né, os algoritmos foram capazes de classificar os indivíduos no padrão alimentar só com base nas suas características sociodemográficas e clínicas, né, que era o objetivo do estudo. Se a partir de algumas características individuais eu conseguia caracterizar o indivíduo, que pode ter inúmeras facilidades, né? Isso foi um estudo inicial, mas imagine a potencialidade de se usar esse tipo de abordagem. Então, nós temos aqui, né, a medicina de precisão, a nutrição de precisão, que vai levar em conta vários fatores, mas hoje, além disso, nós temos que pensar no sustentabilidade, nos sistemas alimentares. Então, esse é um outro desafio, que é trazer também os sistemas alimentares. Nós olhávamos basicamente para cá, né, o consumo alimentar, mas nós temos hoje maiores desafios, pensar de onde aquele alimento veio, como ele foi produzido, que técnicas foram usadas na sua produção, é de base agroecológica ou é baseado em grandes insumos, uso de
agrotóxicos, que o Brasil é extremamente dependente. Quanto esse alimento viajou para chegar na nossa mesa. Então, tudo isso está definindo a nossa saúde em último termo, né? Porque é isso que nós estamos querendo investigar, como que isso está impactando na nossa saúde. Então, esse olhar de sistemas corrobora com essa necessidade desse olhar ampliado, de buscar técnicas para trazer essas dimensões para as análises, para se chegar aos riscos e benefícios do conjunto desses fatores. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês, né? E aí fico à disposição. Bom, Dirce, é incrível quando a gente faz uma revisão de tudo que a gente publicou, né, há tanto tempo, e você fica vendo, nossa, como a gente começa a repensar o que a gente já publicou na época, né, ter várias dúvidas, né, caramba, você é autor e depois você começa a ter muitas dúvidas sobre aquilo. Eu acho que a ciência é assim mesmo. Eu acho que nós temos um caminho grande aí para colocar, mas eu só ia fazer um comentário. Hoje eu abri... Hoje no Estadão, no estado de São Paulo, eles reproduzem uma reportagem do New York Times. E é um pesquisador italiano que está lá na Califórnia, e ele está convencido que a dieta calabresa, né, ela é a fonte da longevidade, né? E aí fala, aí provavelmente ele já tem um livro que ele vai publicar, né? E eu falo assim, a gente já tem tanto picareta no Brasil, precisamos ainda importar mais, né? Mas pelo menos, né, tem alguma coisa aí sobre a Calábria, né? Então eu particularmente fico até contente. Mas é incrível como a gente não dá conta, né? Ainda é aquela dieta do pós-guerra lá. Bom, voltando aí, eu estou comentando com a professora Dirce que hoje no Estadão apareceu mais uma dieta da longevidade, né, feita por um italiano que está na Califórnia, né, falando sobre a questão da Calábria. O meu comentário é simples, né? Podemos já passar para as perguntas, mas é que a gente não dá conta. A gente produz, né? Aí aparece alguém com uma fórmula mágica, né? E a longevidade é aquela coisa que sempre esteve aí como sendo um dos pecados da humanidade, né? Você achar que você será imortal e se aproveita da dieta. É isso daí. Muito bom, Dirce. Dirce, parabéns pela apresentação, foi ótima. Eu vou considerar, né? Eu gosto dessas discussões em que a gente se permite sonhar um pouco mais alto, né? E discutir um pouco para que lado a gente deve ir. Talvez uma coisa que a gente ainda não explorou muito, eu acho que é um desafio, é estudar determinantes do comportamento. Claro, a gente sabe que mais distalmente, educação, renda vão ter, óbvio, uma influência muito grande, mas é frequente também a gente ver pessoas em situações parecidas adotarem comportamento muito diferente, embora a gente não consiga mexer muito nesses determinantes mais distais, é possível que a gente encontre alguns fatores ali de proteção ou de maior risco na adoção, por exemplo, de comportamento saudável em relação à dieta, né? Como que você sugere que a gente pode partir para isso no ELSA, né? Então, assim, a gente tem um cenário urbano 100%, né? A gente tem um perfil de pessoas bastante variado, mas algumas características mais distais são semelhantes, né? Ainda que a gente tenha grandes grupos ali dentro, né?
de forma até a que a gente consiga evoluir para, pelo menos em hipótese, algumas recomendações, né? Recomendações, ou pelo menos que a gente consiga dizer, olha, vendo esse cenário do estudo de coorte, a gente identifica que um comportamento mais saudável com relação à dieta está associado isso e aquilo, sem perder de vista que, claro, a gente está olhando só o que é mais proximal ali das pessoas, e a gente tem política pública, tem, enfim, propaganda de alimento não saudável, várias outras coisas interferindo. Não, concordo totalmente com você, Itamar. Acho que começa a assumir mais importante, ou está sendo mais estudado, alguns determinantes decorrentes do ambiente. Então, onde aquela pessoa está habitando, ou está trabalhando, e também mais recente, mas que eu acho que é uma vertente que a gente deve explorar, são os determinantes comerciais da doença, porque nós colocamos muito peso nas escolhas individuais das pessoas. Porém, ela vai adquirir aquilo que está acessível, que ela compra nos mercados que ela vai fazer. Tá certo que a população do Elza não é um espelho da população brasileira, né? Ela tem acesso, tem um carro que pode comprar num outro mercado e escolher produtos mais saudáveis, o que nem sempre numa comunidade ou num bairro de baixa renda está tão disponível. Então, talvez algumas coisas que a gente, pensando aqui na sua pergunta, talvez usar georreferenciamento para olhar se nós temos clusters de ambientes com maior número de estabelecimentos com feiras livres ou que vendem produtos saudáveis, porque eu tenho bancos de dados que trazem essas informações, não são muito atualizados, parece que vai haver uma atualização, mas a gente tem tentado trabalhar em alguns indicadores multidimensionais, usando bancos de dados diferentes, para trazendo essa perspectiva. Por que a gente vê isso também? Nós estamos trabalhando não no Elza, mas com segurança alimentar, e na POF, dados da POF, e com o Rádio Único, e nós vemos, com os dados da POF, nós vemos claramente que pessoas com insegurança alimentar consomem maior número de alimentos ultraprocessados. Uhum. Então, nós temos índices de obesidade elevados também nas pessoas que estão em insegurança alimentar, mesmo quando está moderado e leve, né? Na grave, a pessoa está passando fome mesmo, mas no moderado e leve, isso não acontece. Então, nós temos também, mesmo no Elza, nós usamos, se vocês vão ver na próxima semana, o índice da dieta planetária, e 1/3 aderia fortemente. Nós temos pouquíssima gente que adere fortemente a uma alimentação saudável. Então, no Elza é melhor que na população brasileira, mas também não é tudo isso. E na população brasileira, a qualidade da dieta é muito ruim. Voltando para a segurança alimentar, né, o povo brasileiro não está em segurança alimentar. Se eu entender segurança alimentar como a realização do direito humano a uma alimentação adequada, saudável, culturalmente apropriada e sustentável. Então, nós temos uma distância grande a percorrer. E eu acho que, se nós continuarmos olhando só para o indivíduo, vai ser difícil a gente superar isso. Então, acho que tem que continuar olhando, mas acho que tem que adicionar esses novos olhares do ambiente, do bairro. Atividade física é uma questão super importante, que complexa com tudo isso. E tem bairros que você não pode sair para caminhar. Você não pode fazer atividade física, né? Que seria aquilo que é acessível a todo mundo, uma caminhada. Eu acho que
Vamos pensar nisso. Fica o convite a gente fazer isso. Dirce, e como que a gente... nós estamos tentando gerar novos dados, inclusive ambientais, né? Já que o desafio aí no século XXI é realmente analisar essas coisas aí, né? O quanto que o ambiente está, e as mudanças que a gente está fazendo no ambiente vão contribuir para uma piora, ou eu não vejo melhora, piora da alimentação. Como é que a gente introduziria esse fator nas análises? Por exemplo, às vezes, no mesmo, é aquilo que você estava falando, a nossa tabela tem 40, ela é limitada, então a gente ainda tem que puxar coisas de outros lugares. Mas o Brasil é um país grande, onde às vezes tem um solo numa região e tem um solo numa outra região. E isso vai influenciar na composição dos alimentos que a gente tem. Então, como se enxerga a gente trabalhar tudo isso? Não é só do solo, mas você falou das mudanças climáticas. Já tem estudos mostrando que, em função do aumento da temperatura e aumento do CO2 na atmosfera, a quantidade de nutriente daqueles produtos de origem vegetal está diminuindo até de forma importante. Eu vejo que nós temos um aliado nos biomarcadores, de trabalhar de forma conjunta. E com essas possibilidades, essas plataformas até barateando, agora eu vejo com o esposoma ou com a metaboloma, uma miríade de produtos, de componentes simultaneamente, criando perfis. Então, eu penso que aliando o que temos de informação de biomarcadores pela metaboloma ou por outros biomarcadores, pelo ambiente lá onde ela está inserido, além daqueles clássicos que a gente está acostumado a trabalhar, sexo, idade, renda, mas trazendo essas outras complexidades. E uma vertente que a gente começou a estudar, e vamos ver, estamos bem no início, com a Aline Carvalho, Leandro Garcia, são as metodologias que usam sistemas complexos. Então, nós vamos trazendo os loopings, o que vai para frente, vai para trás, né? Aquelas associações que vão procurar. Eu acho que é um desafio muito grande, mas acho que a gente tem que formar novos pesquisadores para trabalhar com métodos, e como machine learning, ciência de dados, trazendo toda essa potencialidade de trabalhar com centenas de milhares de exposições simultâneas, que não é uma coisa que a gente fazia. Assim como, na verdade, você tem um padrão alimentar, você vai ter um padrão de distribuição dos metais, metalóides, enfim, tudo, que, na verdade, a gente vai ter que combinar duas análises, né? Vai ter que combinar várias análises. E eu acho que a inteligência artificial vai ser fundamental. Mais ou menos como o Waze faz, que vai fazendo uma solução individual para o teu caminho. Ele vai usar toda aquela massa de informação que ele tem para te falar, olha, você tem que ir por aqui ou por aqui, e se você não for, você muda o caminho, ele te dá outra opção, que é a medicina de precisão, a nutrição de precisão. Mas eu acho que a gente ainda está muito longe disso. Muito longe. Mas eu acho que a gente pode ter essa visão. Que, na verdade, ser visionário. A gente já tem análises complexas só de dieta e a gente vai juntar muitos outros ingredientes nessa análise complexa, né? Exato. Juraci, alguma pergunta da plateia? Não tem, professor, mas poderia estimulá-los, né? Poderia estimulá-los. Com certeza. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? Não é sempre que a gente tem a professora Dirce aqui à disposição. Tá tudo certo? Alguém se aventura a perguntar mais alguma coisa? Isso, eu estou achando que eu não fui muito feliz, que as pessoas não entenderam muito, não, hein? Só 2 comentários breves, disso, até mais reforçando, né, e concordando com o que você apresentou. Vou até refazer a minha fala, né, porque eu acho que quando a gente procura no nível individual,
né, alguns determinantes de comportamento, eu acho que a frase certa é dizer assim, existem duas pessoas que aparentemente estão expostas aos mesmos fatores e acabam fazendo, enfim, tendo comportamentos diferentes, e eu acho que a questão, às vezes, é conseguir olhar mais perto e ver o que determina para aquelas duas pessoas que aparentemente estão no mesmo cenário, estão, né, tem um cenário de vida parecidos, uma acaba adotando um comportamento mais saudável que outra. Mas, sem dúvida, provavelmente a gente vai ter determinantes que vão remeter a esse contexto maior, né? Mas eu concordo com você, o menor fator deve ser o individual, sem dúvida, né? E o segundo também, um pouco reforçando, você sabe que a gente está estudando o cenário da Amazônia com mais intensidade, né, professor Lotufo, professor Isabela também, com outros projetos na Amazônia. É interessante observar que essa análise a posteriori do padrão alimentar, lá também tem um estudo que o Tió, não sei se o Tió está online, mas que ele participou e conduzido por um doutor lá da Federal do Amazonas, em que também eles fizeram na população ribeirinha um questionário de frequência alimentar, acho que até cheguei a comentar com você, né? E lá eles viram que o que determinava o padrão, né, existia um padrão, eles determinaram 4 padrões, né, mas essencialmente o que de um fator importante divisor de águas ali era a distância da comunidade ribeirinha. Então você tinha um consumo próximo ao urbano, até em variedade, né, assim, a gente que optava, bem entre aspas, a gente que consumia uma dieta mais de conveniência, a gente que consumia mais vegetais. No momento que você vai mais distante, começa a ter a dieta que foi chamada de tradicional ribeirinha, em consumo de peixes, né? Mas era depois de 50 quilômetros, né? Então você vê que realmente fazer análise. Claro que a gente sempre vai ter o referencial teórico, o que é uma dieta adequada, balanceada, mas para cada contexto você vai ter que olhar aquilo de uma forma diferente, né? Ou seja, a dieta ribeirinha, ela era vigente, a mais importante, a partir dos 50 quilômetros do centro. Exato, até 50 quilômetros você tinha uma influência enorme. Tinha uma influência. Né, do centro urbano. ONU, ela produz um relatório anual, que é o SOFI, que é o Estado da Insegurança Alimentar no Mundo. E o último que ela produziu era justo o último, acho que é o último, a questão do urbano-rural. Porque mesmo quem está na zona rural hoje, depende de comprar alimentos nos mercados. Então, mesmo quem está lá, depende desse abastecimento. No Brasil, que tem 85% da população morando em cidades, isso é ainda mais grave, né? E quem está no rural vai comprar arroz, vai comprar, muitas vezes, enlatados, vai comprar macarrão, vai comprar no mercado. Ainda depende desse abastecimento. Não me parece que há uma valorização da produção de alimentos, verduras, legumes, em hortas para consumo próprio. E uma das soluções que se discute muito hoje são as hortas urbanas e periurbanas. Vocês têm um exemplo lá na medicina, vocês têm aqui a horta do HU, né? Que pode fazer uma diferença grande. Então, também são estudos. O professor estava falando da Calábria, eu via lá na Itália, misturando ciência com observação, né, mas isso é próprio de epidemiologista, eu vou me dar essa liberdade, que as casas tinham nos seus jardins um pezinho de tomate, um pezinho de abobrinha, uma rúcula. Então, era muito comum que eu tenho essa valorização dos produtos frescos, ainda tenho o hábito de fazer uma horta, né?
E aqui isso não é valorizado. Então, esse movimento de aproximação das pessoas com o alimento, que o alimento vem da terra, não vem de uma prateleira de supermercado. Isso também são movimentos que podem provocar mudanças de comportamento. Sim. As hortas nas escolas, aproximando a criança da produção, trazer o agricultor aqui no Brasil, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina a compra, a aquisição da agricultura familiar, e pode fazer essa aproximação da escola com a produção, são ações importantes também para trazer o que, né, comida de verdade, para trazer o consumo para comida de verdade. Existem algumas iniciativas na cidade, por exemplo, né, no pedaço que é Sumarezinho e Vila Madalena, no Córrego das Corujas, naquele parque, a gente tem uma horta comunitária, né? Tem grande participação da Thaís Mauad, que é da Faculdade de Medicina, e da EICO. A EICO é uma moradora ali, ela mora a uns 100 metros da minha casa, que toma conta das praças em volta da nossa região, e cuida da horta também. Então, assim, existem algumas iniciativas que eu acho que devem ser totalmente estimuladas, né? Essa aqui do HU também está tendo alguns resultados aí positivos, mas é assim, é um pouquinho que você faz no meio de um... Nada. Mas assim, eu acho que é uma solução também você conscientizar essa questão de, nas praças, você vai lá e planta, enfim, tem vários lugares onde você consegue fazer uma hortinha, ensina as pessoas a conviver, a tomar conta da horta, e quem sabe depois de um tempo, né, isso aí vai se espalhando. Mas são iniciativas, assim, difíceis, muitas vezes depende do dinheiro da comunidade para comprar semente, enfim. Não é uma coisa assim tão simples. Precisa ter alguém que assuma a responsabilidade, como a EICO assume lá na região do Sumarezinho e da Vila Madalena. Mas tem algumas iniciativas interessantes. Tem uma horta enorme em Paraisópolis, sim, que distribui para a comunidade. Isso são iniciativas que estão começando a ficar mais evidentes, né? Hoje você tem a possibilidade de fazer hortas verticais com embalagens recicláveis. Então, sim, a ideia é fazer essa aproximação, sim, né? E acho que é vital trabalhar nas escolas, né? Você conscientizar com as crianças. Porque todo ângulo que nós olhamos é consumir mais frutas, legumes, verduras, poucas quantidades de carne, se afastar dos alimentos ultraprocessados. Gente, eu fico impressionada. Fui numa farmácia outro dia, na hora que você chega no caixa, tem umas 10, 12 opções de coisa ultraprocessada para você comprar, né? Então, não existe espaço vazio, assim, são ocupados por esses produtos. É muito mais difícil você achar uma fruta, por exemplo. Eu não tenho uma fruta. Eu tirei, mas eu tenho uma imagem aqui de um táxi na Colômbia. Ele, em vez daquelas bolinhas, tem um cacho de banana. Você não vê isso, né? Não. Então, acho que e subsídio, né? Nós temos aí grandes montantes vultuosíssimos de subsídios alocados para esse tipo de produto, ou apoiando a produção que vai para esse tipo de produto. Então, tem uma inversão, né? Assim. Bom, Dirce, eu agradeço muito aí. Na semana que vem a gente vai continuar discutindo dieta, né? Mas aí com os padrões a priori, né? Hoje foram... e aí a gente vai ter um quadro no final dessas 2 apresentações dessas questões de dieta, né? Do quanto Elza contribui e das questões sociais aí que a dieta... tem que fazer mudar, né? A gente tem que ter algumas mudanças na sociedade para poder ter uma alimentação mais saudável, né? Essa é uma questão, não é uma questão fácil, a questão da obesidade hoje em dia só aumenta, né? Então não é uma batalha que a gente está ganhando. Muito pelo contrário, é uma batalha que a gente ainda não tem efetivamente como
como controlar essa questão de dieta, né? E de dieta e essa questão da obesidade em geral. Então, acho que são assuntos muito importantes que têm muito a ver aí com o futuro do planeta Terra. Exato. Né? Obrigada. Eu que agradeço a atenção, estou sempre à disposição.